a nossa terceira videoaula sobre o tema acústica. Esta é a parte final deste tema. Então, vamos lá. Nós já vimos aqui como acontece o som, vimos o conceito de intervalo acústico, intensidade sonora, vimos o fenômeno de reflexão do som e hoje nós vamos estudar os tubos sonoros e também o efeito Doppler. Por que os tubos sonoros são importantes? Porque eles são basicamente o princípio de funcionamento de todos os instrumentos de sopro, né? Então, o órgão que funciona com o ar, a flauta, o oboé e assim por diante, todos eles funcionam baseados neste princípio, que é uma onda sonora confinada em um tubo. Ou seja, o ar, né, que ele está contido dentro de um tubo, ele pode vibrar. E este é o princípio de funcionamento dos instrumentos sonoros, como as flautas, os trombones, as clarinetas, os trompetes e assim por diante. Os tubos podem ter duas características, eles podem ser de duas naturezas. Ou eles podem ser abertos, ou eles podem ser fechados. O que são tubos abertos? Tubos abertos são aqueles que têm as duas extremidades abertas. E a gente chama de tubos fechados aqueles tubos que possuem uma extremidade aberta e uma extremidade fechada. E por que são importantes os tubos abertos e fechados? Porque nós vamos ver que as ondas dentro de um tubo aberto se comportam de uma maneira e as ondas dentro de um tubo fechado se comportam de uma outra maneira. As vibrações do ar dentro dos tubos são estudadas como ondas estacionárias. A gente já viu isso aqui, ondas estacionárias. E eles são resultantes da interferência entre o som enviado e o som refletido. Então vamos lá. Em uma extremidade aberta, o som é refletido em fase, ou seja, a gente tem uma interferência construtiva. E numa extremidade fechada, o som é refletido com inversão de fase e a gente tem então uma interferência destrutiva. No capítulo Ondas, se você não está lembrado desse tema, reveja as videoaulas sobre ondulatória. Lá você tem essas questões de ondas estacionárias, reflexão com ou sem inversão de fase, bem explicadinho. Então, isso aqui é um tubo. Esse aqui é um corte de um tubo. Ele tem as duas extremidades abertas. Então ele é um tubo aberto. Ele tem um comprimento L. E aí, quando você tem uma onda sonora dentro dele, esta onda sonora se propaga desta maneira e ela é refletida desta maneira. E isto aqui forma esta onda estacionária. Ela é representada desta maneira aqui. Então agora, você já sabe tudo sobre comprimento de ondas. Você já conseguiu perceber que este tamanho aqui, o que é? Este tamanho aqui, ó, é lambda sobre 2, ou seja, tem aqui lambda sobre 4 e aqui lambda sobre 4. Se você continuasse esticando essa onda aqui, ó, você veria que até aqui ela, né, formaria um período completo, ela começaria a se repetir. Então, neste pedaço aqui, você tem lambda sobre 2. Então, neste pedaço aqui, você tem lambda sobre 4. Este aqui é a primeira quantidade de elementos que eu consigo fazer, o número de nós que estão aqui. Eu tenho um nó aqui, esta é a primeira onda estacionária que eu consigo encaixar neste tubo. Quando isso acontece, a gente tem aqui que este comprimento, certo? É duas vezes este lambda sobre 4, ou seja, ele é lambda sobre 2. Ou seja, lambda é igual a 2L. Então, o comprimento desta onda estacionária aqui é duas vezes o comprimento do tubo. Isso aqui é chamado o primeiro harmônico, ou o som fundamental deste tubo, ou seja, deste instrumento sonoro que tem um tubo com esta característica, com este comprimento. Este é o primeiro harmônico, ou o primeiro som fundamental deste tubo. Eu posso encaixar neste mesmo tubo de comprimento L uma outra onda. Agora eu vou colocar dois nós.
Então eu vou encaixar agora esta onda aqui. Ela vai formar esta onda estacionária. Ela vem aqui e ela é refletida aqui. E aqui eu tenho dois nós, por isso que N igual a 2. Um nó, dois nós. E agora você pode ver aqui, ó, este comprimento aqui é igual a lambda. Este comprimento total aqui é lambda. Então eu tenho um quarto, outro quarto, outro quarto e outro quarto. Eu tenho aqui lambda. Então, neste caso, L igual a lambda. Ou L igual a 4 vezes lambda sobre 4. L igual a lambda. Neste caso, a gente tem o segundo harmônico. Por que segundo harmônico? Porque agora eu tenho dois nós. E eu posso encaixar, mais uma vez, eu posso encaixar uma outra onda aqui também. Agora eu tenho três nós. E agora, cada pedacinho aqui, a gente tem aqui lambda sobre 4, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Então agora, o comprimento do tubo, é o mesmo comprimento dos outros tubos, dos outros quadros anteriores, é igual a 6 vezes lambda sobre 4. Então agora a gente tem aqui que lambda é igual a 2L sobre 3. E este aqui é o terceiro harmônico. Terceiro harmônico porque eu tenho 1, 2, 3 nós. É a terceira onda que eu encaixo aqui neste mesmo tubo. Esse é o terceiro harmônico. Então agora eu podia fazer isso para o quarto harmônico, para o quinto harmônico, para o sexto harmônico e assim por diante. Mas agora que eu já fiz para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, eu consigo fazer uma formulinha para generalizar isso aqui. Eu tenho que 2 vezes N, que é isso aqui, ó, 2 vezes N, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, N vezes 2, vezes lambda sobre 4, é igual ao comprimento. Por isso que a gente sempre usou o lambda sobre 4 em cada uma das nossas representações, porque eu vou encaixando sempre cada vez mais 2 lambda sobre 4, cada vez que eu ponho mais um nó. E aí, lambda n, eu só reorganizei isso aqui, lambda n é igual a 2 sobre L, ou melhor, 2 vezes L, dividido por N, onde N é igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então você tem os comprimentos de onda para cada uma dos harmônicos. A gente sabendo que velocidade é igual a lambda vezes F, a gente tem que a frequência do enésimo harmônico, ou seja, a frequência do primeiro harmônico, é igual a velocidade sobre lambda n. Lambda n quem é? É 2L sobre n. Então a gente tem que a frequência do enésimo harmônico é n vezes velocidade sobre 2L. Simplificando isso aqui, chamando esse pedaço aqui que é a frequência do primeiro harmônico, a gente tem que a frequência do enésimo harmônico é n vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, quando você constrói um tubo para montar um determinado instrumento musical, dependendo do tamanho, ele vai ter uma frequência natural. E aí, cada uma das próximas frequências são os próximos harmônicos. Então, são aquelas notas que o instrumento acaba produzindo dentro daquele comprimento de tubo. O mesmo exercício a gente pode fazer para os tubos fechados. Só que no caso dos tubos fechados, a forma com que a onda se reflete é um pouco diferente. Aqui ó, nós temos o primeiro, eu chamei de N no exercício anterior, aqui a gente vai chamar de I. Então aqui eu tenho, ela vem, ela bate aqui e volta. Esta é a forma que a onda toma quando ela tem uma extremidade aberta e uma extremidade fechada, ou seja, nos tubos fechados. Eu tenho este ponto aqui e aí eu tenho um nó. O que é esse comprimento aqui? É L sobre 4. Então, num tubo fechado, comprimento L igual a lambda sobre 4, ou seja, lambda igual a 4L. E este aqui é o nosso primeiro harmônico, ou som fundamental daquele tubo. Eu posso fazer o mesmo exercício. Posso colocar uma outra onda aqui. Aqui eu vou colocar como I igual a 3, porque eu tenho 3
comprimentos aqui. Ó. Tenho 3 lambda sobre 4. Eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Eu tenho 3 vezes o pedacinho lambda sobre 4 nesse desenho aqui. Ou seja, L igual a 3 vezes lambda sobre 4. E aí, o terceiro harmônico foi dado daquela maneira. E eu posso fazer o mesmo exercício agora com 1, 2, 3, 4, 5 lambda sobre 4. Ou seja, I igual a 5. São um número de lambda sobre 4 que eu consigo encaixar aqui dentro. Então, comprimento do tubo igual a 5 vezes lambda sobre 4. Lambda igual a 5L sobre 4. E este aqui é o quinto, harmônico. Generalizando, né, do mesmo jeito que a gente fez na anterior, I vezes lambda n sobre 4 igual ao comprimento do tubo. Lambda n é igual a 4L sobre n, onde 4L sobre I, onde I igual a 1, 3, 5 e assim por diante. Como nós sabemos que velocidade igual a lambda vezes F, a frequência do iésimo harmônico é igual a velocidade dividido por lambda do iésimo comprimento de onda. Isso aqui é igual a V sobre 4L sobre I. 4L sobre I é a frequência do primeiro harmônico. Então a frequência do enésimo harmônico é igual a I vezes FI, perdão. Então agora a gente já pode dar início ao último efeito aqui, que é chamado de efeito Doppler. Quando você observa o efeito Doppler? O efeito Doppler você observa sempre que tem alguma fonte emissora de som em movimento. Você já deve ter reparado que quando um carro está se aproximando de você, ou uma ambulância está se aproximando de você, você percebe aquele efeito de quando ela está se aproximando, ela tem uma característica do som, e quando ela está se afastando, ela tem outra característica do som. Quando você está numa corrida de carros também, quando os carros estão vindo em sua direção, eles têm uma frequência, você percebe o som de uma maneira, e quando eles estão se afastando, você percebe o som de outra maneira. Isto é o efeito Doppler. Então aqui você tem o carrinho. Quando esse carrinho se move, o que acontece? Como ele está em movimento, as ondas que estão aqui pela frente, elas parecem que têm um comprimento de onda menor. E estas ondas que estão aqui para trás, elas parecem que elas têm uma frequência maior, porque elas chegam em intervalos de tempo menor. Então, a frequência do som aqui na frente, ela é maior, a frequência do som aqui para trás, a frequência percebida, ela é menor. E isso acontece porque esta fonte está se movimentando num determinado sentido. Então vamos fazer aqui, ó, parado agora. Este carrinho está se movimentando para esta direção. Então estas ondas aqui, elas ficam mais próximas, ou seja, elas ficam com uma frequência maior. Essas ondas que estão aqui se propagando para a parte de trás do carro, né? Como ela está se afastando dessa outra pessoa, elas parecem que estão mais distantes, ou seja, elas parecem que têm uma frequência menor. Acho que aqui com esse desenho vocês conseguem perceber que essas frentes de onda aqui estão muito mais próximas, ou seja, elas têm uma frequência maior, essa tem uma frequência menor. Frequência maior significa um som mais agudo, uma frequência menor significa um som mais grave. Então, quando a motocicleta está se aproximando do ouvinte, ele percebe um som, um ruído mais agudo, e quando ela está se afastando de você, você percebe um som mais grave. E como que isso funciona, né? Quão mais grave ou quão mais agudo esse som é percebido? Então aqui eu tenho o nosso observador, aqui a gente tem a nossa fonte de som, a onda
está viajando neste sentido, ela está saindo da fonte e chegando aqui no observador. E aqui a gente vai ter alguns nomezinhos. FO é a frequência aparente para o observador. Então é a frequência que esta pessoa aqui percebe desta onda sonora que está chegando até ele. Esta frequência aqui, que a gente chamou de frequência F, frequência da fonte, é a frequência original da fonte, ou seja, aquela com a qual a onda foi emitida. VO é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Né? Não necessariamente esse observador pode estar parado, ele pode estar andando para a esquerda, para a direita. Esta fonte também pode estar andando para a esquerda e para a direita. Então, tanto a fonte quanto o observador podem possuir velocidades. E V é o que a gente vai chamar de velocidade da onda sonora, que vai ser uma função da velocidade do observador e da velocidade da fonte. Então vamos lá. Aqui eu tenho os meus observadores, aqui eu tenho a minha fonte, essa fonte está se deslocando, então ela tem velocidade da fonte, e aqui eu estou fazendo observadores parados. Então esse cara aqui não está andando e esse aqui também não está andando. O que acontece? Eu tenho a onda aqui emitida por esta fonte e ela vai chegar aqui aos ouvidos desse meu observador. Nesta daqui ela vai parecer mais comprimida e nessa daqui ela vai parecer mais dilatada, ou seja, com uma frequência menor nesse caso e com uma frequência maior neste caso. A gente já viu que velocidade é igual a lambda F, ou lambda igual a velocidade sobre a frequência da fonte. Então, aqui, esta velocidade percebida é a velocidade da onda menos a velocidade da fonte. Neste caso, do lado de cá, a velocidade percebida é a velocidade mais a velocidade da fonte. Como frequência do observador é a velocidade da onda sobre lambda, a gente só vai substituir este espaço aqui chamado de lambda pelo que a gente tinha escrito aqui. E a gente chega nessa equação onde a frequência que o observador escuta, velocidade da onda, dividido velocidade menos velocidade da fonte. Isso tudo multiplicado pela frequência da fonte. Como velocidade da onda é a velocidade de propagação da onda, e a velocidade aqui da fonte é um número positivo, então a gente vai ter que velocidade menos velocidade da fonte é menor do que V. Quando eu divido V por um número menor do que ele, resulta em um número maior que 1. Ou seja, a frequência que o observador escuta é uma frequência mais alta do que a frequência da fonte. Ou seja, o observador escuta um som mais agudo do que a da fonte original. A mesma coisa acontece para esse outro lado. Velocidade do observador é velocidade da onda sobre lambda 2. A gente já escreveu lambda 2 aqui em cima. Velocidade do observador é igual a V sobre, simplesmente substituir o que eu tinha calculado aqui como lambda 2. E a mesma brincadeira a gente vai fazer aqui. E agora eu estou dividindo V por um número que é maior do que V. Como o número aqui é maior do que V, essa razão é menor do que 1. Ou seja, a frequência que o observador percebe aqui é menor do que a frequência da fonte original. Então a gente tem aqui este som percebido aqui por este observador é um som mais grave. E agora vamos fazer aqui o efeito Doppler, quando a velocidade da fonte está parada e a velocidade do observador, um está se aproximando e o outro está se distanciando da fonte. Acontece exatamente da mesma maneira. Eu tenho aqui que a velocidade, a frequência do observador é V1 sobre lambda, e lambda é V sobre a frequência da fonte. No outro lado, eu tenho a frequência que o observador percebe, é V2 sobre lambda, ou seja, lambda é igual a V sobre frequência.
E aqui a gente vai fazer exatamente as mesmas continhas e nós vamos chegar à mesma conclusão, que como V mais V0 é maior que 1, a gente tem que a frequência que o observador percebe é mais aguda. Da mesma maneira, quando o observador está se afastando, a gente vai fazer as mesmas continhas e vai ver que a frequência que o observador percebe é menor que a frequência da fonte. De uma maneira geral, você consegue escrever essa fórmula esquisita aqui, ó, que a frequência que o observador percebe é igual à velocidade que a onda se propaga, mais ou menos V0, que é a velocidade do observador, e V mais ou menos velocidade da fonte, vezes a frequência da fonte. Onde F0 é a frequência que o observador aparente, FF é a frequência original da fonte, V0 é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. E V é a velocidade da onda sonora naquele meio. Quais são as convenções de sinais? Porque aqui tem velocidade positiva, velocidade negativa e assim por diante. Então, V0, que é a velocidade do observador, ela é positiva quando há aproximação. Ela é negativa quando ele está se afastando. VF é negativo quando há aproximação. E VF, velocidade da fonte, é positiva quando há afastamento. E agora a gente já pode revisar todos os temas que nós observamos aqui. Som é uma onda, a gente já falou disso aqui. Toda onda tem amplitude, comprimento de onda, frequência e período. A lei fundamental das ondas é velocidade igual a lambda f. Vimos o intervalo acústico, que é a razão entre as frequências de dois sons. Vimos a intensidade sonora, que é o conceito de potência sobre uma determinada área. Vimos a reflexão do som, que acontece, que gera os fenômenos conhecidos como eco, reverberação, e também é usado nos sonares e nos radares. Vimos os tubos sonoros, os comprimentos dos harmônicos, que são 2L sobre N nos tubos abertos, e N igual a 1, 2 ou 3, e nos tubos fechados é 4L sobre I, onde I igual a 1, 3, 5 e assim por diante. E vimos o efeito Doppler, onde a frequência observada depende da velocidade da fonte e depende da velocidade do observador. Sempre que está existindo uma aproximação entre observador e fonte, o som percebido é mais agudo. Sempre que está havendo um distanciamento entre observador e fonte, o som percebido é mais grave do que aquele emitido pela fonte, ou seja, do que o som original. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas. Bons estudos e até a próxima videoaula.